Olá para você conectado na internet, deu? Olá para você conectado na internet, estamos ao vivo aqui, direto do programa 5watt Online, hoje iniciando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté para falar exclusivamente sobre o comércio. Então, hoje nós recebemos o candidato do PSDB, o Júnior Ortiz, estou também com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Dan Ginsburg, para a gente iniciar essa série. Júnior, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Alexandre, Dan, prazer estar aqui discutindo com vocês. Ô Júnior, não tem como começar falando esse assunto de não citar os camelôs. Essa semana eu estive andando aqui pelo centro da cidade, passando ali na rua Bispo Rodovalho, e assim, antigamente a gente tinha dificuldade de passar pelas calçadas, eles estavam instalados nas calçadas. Agora já invadiram meia pista, né? Então, sua proposta, o que dá para fazer? Tem o camelódromo, mas a gente já está ouvindo diversas pessoas dizendo que eles não vão para lá, que estão irredutível. Enfim, sobre o camelô. Olha, é preciso voltar um pouquinho atrás e contar essa história desde o princípio. Desde 2013 a gente tentou ordenar o espaço urbano, principalmente o espaço do centro da cidade, levando esses vendedores que são os camelôs, que são os trabalhadores informais, que se sustentam as suas famílias com essa venda, para a região mais do entorno do mercado municipal, que era uma região onde estão os feirantes do mercado, onde estão, enfim, é um comércio onde existe um comércio semelhante à atividade dos camelôs. A gente conseguiu, organizando um pouco melhor a atividade do vendedor ambulante, até que a gente pudesse ter o shopping popular construído, e logo em seguida houve uma liminar dada pelo Tribunal de Justiça numa ação civil pública ajuizada contra a Prefeitura, ajuizada pela Defensoria Pública, e eles conseguiram uma liminar que dava a eles o direito, principalmente aqueles que haviam já estado na rua anteriormente à liminar, de voltar à praça, enfim, às calçadas da cidade. A gente, a partir daí, desapropriou uma área ao lado do mercado municipal, onde funcionava o estacionamento, um pequeno bar, e pagamos na justiça essa área, houve uma avaliação por um perito judicial, a prefeitura recolheu o valor e licitou a obra do shopping popular. Essa obra está na fase final dela, provavelmente aí entre outubro e novembro essa obra fica concluída, pelo menos os 2 pavimentos. Os camelôs sugerem algumas alterações, retirada de um pedaço do elemento vazado, ampliar um pouco mais as calçadas, enfim, sugerem algumas modificações. Mas ontem, quarta-feira à noite, eu me reuni com 100 desses camelôs. A gente conversou muito sobre esse shopping popular, conversou muito sobre a possibilidade deles se mudarem para lá, como seria, de que forma seria essa mudança. E a resposta que eu tive dos 100 é que eles estão, sim, aguardando a conclusão para depois passarem lá a trabalhar dentro de cada um do seu box. Essa é a resposta que eu tive deles. O shopping popular realmente está quase concluído, são 180 boxes, que vai ofertar a eles a possibilidade de trabalhar num lugar mais seguro, com banheiro, com praça de alimentação, enfim, com conforto, inclusive, ao cliente que compra o produto deles. Júnior, voltando no tempo, a gente precisa também esclarecer os nossos internautas ao seguinte: quem entrou na justiça são 2 grupos de camelôs em Taubaté. Isso. Quem entrou na justiça foi o chamado Pastor. Grupo de 10. E que sim, o defensor público Giron conseguiu essa liminar, a prefeitura acabou passando ali, talvez um descuido, não sei direito o que aconteceu, mas quem tinha o direito de voltar para o lugar de origem foram esses 10 camelôs, que de uma certa maneira não iria impactar tanto o centro como hoje se encontra, como o Alexandre comentou. E o que aconteceu depois foi que o outro grupo, que é liderado pela Baiana, esteve com você, com o prefeito, falou: prefeito, nós te apoiamos e o pastor não te apoia. Aonde nós estamos, que é o mercado, é um lugar que a gente não consegue trabalhar e a gente está em desvantagem. A gente gostaria de ocupar a praça, o espaço ali da Carneiro de Souza, o calçadão, e houve uma autorização, obviamente não por escrito, só que assim, atrapalha muito, Júnior, você não tem ideia como atrapalha. Aqui no calçadão a gente tem 3 ou 4 lojas que fecharam, lojas tradicionais, e você vai conversar com o empresário, ele diz: eu não consigo concorrer, o cliente não consegue, o cliente não se sente bem-vindo na minha loja.
A gente sabe que todo mundo tem que trabalhar, a gente sabe que todo mundo tem que ganhar a vida. O sindicato, né, a gente faz ao vivo essa proposta de ajudar, inclusive ir lá no camelódromo, se eles se mudarem, ir lá, a gente põe o nosso pessoal para ir lá, para ajudar o marketing, ajudar eles a trabalharem. A gente tem gente que pode fazer isso. Já conversei, inclusive, com as lideranças dele, mas eu deixo isso registrado aqui. Mas, gente, tem que ter organização. Sem organização, nós estamos mortos, gente. Fazer só um pequeno reparo, é assim. Na verdade, a ação civil pública, ela atinge a todos os camelôs. Vou te explicar por quê. Porque os limites dessa liminar, dada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, quando foi ajuizada a ação civil pública contra a Prefeitura, foi ajuizada uma ação em razão de uma notícia levada à Defensoria Pública por 10 camelôs, um grupo de 10 camelôs. Foi ajuizada a ação, aqui na Vara da Fazenda Pública não foi dada essa liminar, e o Tribunal de Justiça é que, na verdade, deu efeito ativo ao pedido liminar, ou seja, deu a liminar. E essa liminar, ela foi modulada pela Vara da Fazenda Pública. Então, na verdade, a Prefeitura se reuniu com a Defensoria Pública, com os camelôs e com o juiz da Vara da Fazenda Pública e resolveu-se, por uma decisão da Justiça de Taubaté, a Vara da Fazenda Pública, ampliar os efeitos da liminar. Porque é óbvio, não tem sentido, é uma ação civil pública, coletiva. É óbvio que não podia atingir só os 10 camelôs, tinha que atingir os 76 que naquele momento foram de alguma forma deslocados para outra região da cidade. E hoje são quantos? A gente tem na cidade hoje 120 licenças expedidas. Cada dia que a gente anda no centro parece que brota igual o cogumelo. Então, mas só vão... Na praça Mas a gente só vão para o shopping popular aqueles que têm licença regularmente expedida pela Prefeitura. Isso já havia sido pactuado também na Vara da Fazenda Pública, quando nós propusemos a construção do shopping popular. Isso foi acordado nessa ação judicial. A construção dos boxes e a mudança de todos que estão na rua para dentro do shopping popular foi estabelecido em comum acordo com todos, que só iriam lá para dentro e só continuariam no trabalho aqueles que já tinham naquele momento licença expedida pela Prefeitura. Então isso é um ponto, porque senão também não tem sentido. Você cria condições para que num shopping popular esses vendedores informais possam desenvolver sua atividade, possam sustentar suas famílias, o comércio que paga imposto, paga aluguel, registra os funcionários, tem uma carga tributária muito pesada, que compra todos os produtos com nota fiscal. Se a intenção é proteger o comércio e proteger a eles também, camelôs, num local específico, não tem sentido que você deixe um grande contingente ainda na rua. A ideia é que todos, 100% que estão na rua, que são camelôs, venham para dentro do shopping popular. Por isso a gente fez com 180 boxes. Mas como é que funciona, ou vai funcionar, caso ele seja eleito, essa fiscalização para que não venha mais ter esses camelôs, principalmente nas praças e principalmente no final de semana, né? Você vê sábado, parece que está bem mais, né, Dan? Sábado, final de semana é incrível. Domingo tem a Breganha, sim, né? Que é a feira tradicional, mas aí o comércio central da cidade não funciona. Não, sim, obviamente não nos atrapalha. Não nos atrapalha. O que atrapalha são esses camelôs. A gente teve um Natal horrível o ano passado por conta obviamente da crise, mas muito. E de novo, quer dizer, no Natal você vende 25% a mais do que você vende ao longo do ano todo. Quer dizer, é fundamental o mês de dezembro para o comerciante. E eles já estão ali ocupando os espaços, quer dizer, você anda na cidade, parece cogumelo, eles aumentam. Tem muito mais esse número que você fala. Volto a dizer, só vão para dentro do shopping popular os que têm licença, foi o acordo judicial. Esse foi um acordo pré-estabelecido entre todos nós, estavam lá representantes dos camelôs, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os procuradores da Prefeitura. Celebrou-se esse acordo vai ser cumprido. Aí você me pergunta quem são os fiscais. A atividade delegada, o escopo principal, o objetivo principal da atividade delegada do convênio celebrado é a segurança pública, mas também é a fiscalização dos vendedores, né? Desse tipo de comércio da cidade, enfim, da regularidade da venda. Então a gente tem a atividade delegada, tem a guarda municipal e tem os fiscais mesmo da Prefeitura. Agora, não vejo, honestamente, estive com eles ontem, não vejo nenhuma relutância grave em ir para dentro do shopping popular. O que há é uma apreensão. Eles têm uma apreensão natural que é, será que nós vamos conseguir manter as nossas famílias lá? O que eu propus a eles? Que a Prefeitura, junto com o sindicato, faça divulgação na TV, divulgação nos jornais, divulgação na rádio,
faça uma folheteria na cidade anunciando que existe um shopping popular. Então aquelas pessoas que gostam de comprar no vendedor que é um camelô, que vai comprar sua capinha de celular, compra o seu carregador, vai ter a oportunidade de ir para um lugar seguro, um lugar protegido, um lugar com banheiro, um lugar protegido do sol. Ou seja, vai ter um lugar mais confortável. E a disposição do sindicato a se colocar do lado deles para que todos eles possam ter o conforto necessário dentro do shopping popular, eu acho que é de grande valia. E você acha que esse Natal o comerciante de Taubaté vai ter mais tranquilidade ou nós iremos esse Natal conviver ainda com... Eu não sei como é o cronograma, Dan. Precisava estabelecer exatamente como é esse cronograma. Você disse que fica pronto agora em outubro. Entre outubro e novembro, mas tem ainda uma etapa que é a expedição do auto de vistoria de Corpo de Bombeiros. É um estabelecimento grande, com muita gente, então precisa ver quais as exigências que o Corpo de Bombeiros ainda vai fazer para obter o alvará de vistoria. Precisa ver se as questões todas de acabamento vão estar concluídas a tempo, embora seja uma obra simples, não é uma obra muito complicada do ponto de vista estrutural. Mas na sua avaliação, o Natal, eles estarão na rua ou estarão... Não sei lhe dizer, Dan, vou ser leviano se eu lhe disser que essa obra vai estar concluída. Eu não sei, não tenho acompanhado a obra nos últimos 30, 40 dias. Depende do ritmo da obra, depende, volto a dizer, do projeto de Corpo de Bombeiro, do projeto de eletricidade da Bandeirante Energia. Eu acredito que não, eu acredito que ainda não vai estar pronto a tempo, porque ainda falta sortear os boxes, falta mobiliar os boxes, falta o alvará de vistoria de Corpo de Bombeiro e depois a mudança. Então a gente ainda tem aí dois meses até o início do Natal, até o mês do Natal. Então acho difícil que nesses 2 meses, honestamente acho difícil que nesses 2 meses se consiga fazer tudo isso. Mas o prédio está realmente na fase final. Mas de qualquer forma você acha que realmente é um risco, né? Tendo a barraca deles ali, meia calçada, meia rua, trânsito, até o próprio consumidor dele mesmo arriscando a vida, ali passando motoboy do lado. Há uma série de inconvenientes, acessibilidade numa cidade cujo centro é antigo, mobilidade urbana, do pedestre, que precisa andar nas calçadas confortavelmente, a praça central da cidade, onde a cidade foi fundada, erigida a categoria de vila, quer dizer, esse contexto entre a Capelinha do Pilar e a igreja central da cidade, isso tudo faz parte da história da cidade. Então acho que precisa também proteger um pouco esse contexto histórico arquitetônico da cidade. Não vê a praça. Mas caberia, né, Júlio, talvez uma conversa, a gente nunca foi chamado aí para participar, de eles tentarem aí pelo menos esse Natal, né, dar uma reduzida aí no espaço, porque o comércio sofre. Compatibilizar um pouco os espaços, né? Acho que sim, acho que a compatibilização de espaços para o Natal. Agora, registrar que o shopping popular, que a tentativa de reorganização desde 2013, que a desapropriação do espaço, tudo isso foi voltado para um compromisso aqui com o sindicato de preservar também os mais de 3 mil comerciantes que trabalham nessa região central da cidade e que se veem, obviamente, afetados com o fato de ter uma concorrência que é uma concorrência informal, que não paga os impostos, que não tem o registro em carteira de trabalho, que acaba não pagando aluguel. Cada box está custando para nós quanto? Eu sei o valor total da obra, gira em torno de 2.800.000, quase 3 milhões de reais. Tem... De terrenos, obras? Não, terreno foi caro. Nós avaliamos o terreno na desapropriação em R$900 mil. Ajuizamos o proprietário, aliás, nós tivemos que ajuizar uma ação para depositar o valor em juízo porque estava em inventário, então a gente não podia pagar o proprietário num acordo, numa desapropriação amigável. Quando nós fomos depositar o valor, o juiz nomeou um perito e esse perito determinou o complemento do depósito em mais, se eu não me engano, R$1.800.000. E a prefeitura então teve que juntar mais R$1.800.000 e desapropriar a área pelo valor definido pelo perito, complementar o valor. O valor total por volta de 5 milhões. Por aí, em torno disso, para construir esse shopping, mas é organizado, né? É um shopping organizado. O outro shopping foi construído numa praça, né? Em situações, num lugar completamente errado, tudo equivocado. Ali não, ali foi desapropriado para isso, no local ao lado do mercado municipal. Então, as pessoas que vão ao mercado vão ter oportunidade de acesso lá, é afastado do comércio central da cidade. Então, num local muito... E se não fosse ali também, ninguém conseguia convencê-los a trabalhar ali. Mas
precisamos resolver, é um problema sério. Nessa linha, Júnior, a gente tem aí as tais das feirinhas itinerantes que acabam vindo para a cidade, e a gente tentou, junto à Câmara Municipal, uma lei, na época era o Vidal que era o líder, e a gente acabou não conseguindo fazer passar essa lei, né? Mas assim, eu acho que precisa ter um compromisso aqui, né, do prefeito, que essas feirinhas também elas vêm, né? Por exemplo, temos a feira aqui que se instala na associação, uma feira de malhas, né? A Federação do Comércio fez um levantamento. A região, para você ter noção, a região perde em um ano 2.300 empregos formais, né? Na nossa região, composta pelos 39 municípios, que a Federação do Comércio elabora a pesquisa, 2.300 empregos formais por ano em razão das feiras itinerantes. E o valor eu não lembro agora, mas é em torno, acho que, de 19 milhões, né? Ela não tem nenhum emprego, ela não traz 19 nada. milhões é arrecadação tributária. Muito mais. E assim, a gente precisava, nós, sindicatos, junto com a prefeitura, a gente fazia a feira. Concordo com você. Ir lá na Vinda do Povo, locar ali, quem quiser, né, queimar os seus estoques, fazer 2 por ano, primavera, verão, outono, inverno. E antes disso, só mais um detalhe, Júnior, que é importante, essas feiras normalmente elas vêm e se instalam antes de uma data importante, uma data comemorativa. Então, talvez um projeto de fazer uma feira legal dessa, mas intermediando, né, um mês que não tenha setembro, ou um mês que não tenha uma data forte para o comércio, para continuar alavancando a venda. Agora não, ela vem antes de uma data comemorativa, meio que uma nave suga tudo e o comércio depois fica... Essas feiras itinerantes, que são as feiras do Brás, principalmente, Exatamente. são as feirinhas da madrugada, feiras do Brás, eu proibi 7 delas aqui, ao longo do período da gestão. Porque acontecia assim, uma aconteceu no Clube da Prefeitura, uma aconteceu, e as outras, a gente, na verdade, o interessado apresenta uma solicitação à Secretaria de Planejamento, porque a legislação permite, infelizmente a legislação permite que essas feiras, desde que tenha auto-vistoria de corpo de bombeiro, desde que o local, o zoneamento permita, é possível fazer, então a legislação respalda, mas mesmo assim, em parceria com a Associação Comercial e Industrial, quando a Sandra estava lá à frente, várias vezes ela denunciou essas feirinhas. Na festa do Sindicato Rural, por exemplo, nós acabamos vedando a feirinha, até assim dispondo de certa forma com o próprio Sindicato Rural, porque tinha vendido os espaços para a feira, mas a gente apreendeu as mercadorias, não permitiu a venda. Em outras ocasiões, uma feira no Chácara Silvestre, uma feira no Centro Comunitário da Gurilândia, a gente acabou proibindo muitas dessas feiras. Agora, essa feira grande da associação, realmente a legislação respalda. A gente tem que ter um instrumento na legislação que proíba, e a gente faz em parceria com o comércio local essa queima de estoque 2 vezes por ano na Avenida do Povo. Eu concordo, perfeito, excelente ideia. Você acha que isso cabe no seu projeto aí? Cabe de imediato. Voltando ao mês de dezembro que está chegando, Júnior, a gente sabe o seguinte, que a Prefeitura, né, faz inúmeras festas na cidade. Então, por exemplo, a gente tem o Carnaval, uma festa, né, popular, interessante. A Prefeitura gasta lá R$800 mil para fazer o Carnaval. Dura 3 dias, esse ano acho que durou até menos, né, 2 dias, 3 dias, e atinge 40, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, sei lá, tem um número. Aí você faz a festa Imaculada, uma festa também tradicional. Outros 500 mil reais. Atinge 30 mil pessoas, né, uma festa menor, 40 mil pessoas, digamos, Quiririm, etc. Por que não a Prefeitura investir no Natal? A festa vai custar, a gente sabe, né, a Secretaria da Cultura nos mostrou aí, ia para pregão, alguma coisa na área de R$450 mil. Mais ou menos. Iluminar a cidade, deixar a cidade bonita, deixar a cidade agradável. É uma festa que dura 30 dias ou mais um pouco, se o Papai Noel chegar lá no dia 15 de novembro, como acontece nos shoppings, e atinge a cidade toda e o entorno. Então, assim, se você, aquele dinheiro que você gastou no Carnaval, custa para cada cidadão taubatiano um valor R$10. O Natal vai custar R$1, porque ao longo do tempo ele é muito mais barato.
E o lojista, ele vai enfeitar a loja, entendeu? O espírito de Natal acaba acontecendo. E isso não acontece. Porque e se o Júnior se compromete a gente sabe que esse Natal também já foi pro vinagre, mas se eleito os próximos natais, a gente pode ter esse compromisso de que isso vai acontecer. Esses 4 anos em particular foram 4 anos atípicos, foram 3 anos de crise financeira nacional e um ano em que a prefeitura realmente não tinha dinheiro para nada, o ano de 2013. A festa do Natal é uma festa ingrata porque ela é no final do ano, ela é no final da arrecadação da receita orçamentária. A festa de Quiririm é em maio, no feriado do 1º de maio, a festa do Carnaval é em fevereiro ou março, a festa Imaculada em agosto. Então você está em meses em que a arrecadação tributária é boa na prefeitura. Nesses anos, de 2014, 15 e 16, a receita tributária da prefeitura no segundo semestre despenca de forma muito acentuada. E a gente deixa de arrecadar recursos para cumprir determinadas despesas orçamentárias previstas no orçamento. Aí você tem que ir contingenciando. Como a festa do Natal acontece sempre no mês de dezembro, você tem que começar a licitar no mês de setembro, acontece que a gente chega no final do ano sem a receita tributária. Você trabalhou na prefeitura, sabe bem o que eu estou falando. Você idealiza uma receita tributária e idealiza um conjunto de despesas tributárias. Mas você tem que realizar a receita, que preenche a despesa. Então você tem uma despesa prevista no orçamento e uma receita que tem que preencher aqui. Você chega no final do ano, nesses anos de crise, você tem que contingenciar praticamente tudo para pagar 13º, para pagar funcionários, para honrar educação, segurança pública, saúde. Então, nesses anos, a gente teve um contingenciamento muito grande no final do ano. É muito bonito, é muito técnico, mas vontade política faz as coisas acontecerem. E até mesmo a gente faz a licitação em março, em abril. Ainda que fizesse, só empenha a despesa no final do ano. Mas assim, por que algumas cidades vizinhas, lógico, não estou comparando o orçamento e nem o tamanho, nem o porte da cidade, mas vamos pegar como exemplo aqui Tremembé. Tem muita gente que sai de Taubaté e vai para Tremembé ver lá a praça enfeitada e você vê em torno da praça, restaurante, pizzaria ali. Eu sei porque eu tenho a própria gente da família que vai, não, vamos para Tremembé, vamos lá comer uma pizza. E você vê bastante movimentado, saindo daqui, indo para lá, indo para Guararema, né? E talvez até visitando shoppings em São José dos Campos, que eles têm mais um poder, mas enfim, lá é o particular. Mas como que eles conseguem? Por que a gente não pode? Tem um recurso específico só para isso no orçamento deles, que é o DAD. Tremembé é uma instância turística, definida assim por lei estadual. Tremembé, assim como Ubatuba, como outros municípios do litoral, recebe um dinheiro específico para investir nisso. Taubaté não tem um dinheiro específico para isso. Fez muita coisa, faz muita coisa, muita festa. É uma instância? Também. Taubaté faz um conjunto enorme de eventos e atividades culturais ao longo do ano. Aliás, é impressionante. Eu vou ter outro dia uma sabatina para discutir especificamente cultura, que vai ser, acho que aqui mesmo, aliás, eu estava fazendo um levantamento das atividades culturais da cidade, do conjunto enorme de eventos, grandes festas que a prefeitura promove, semanas. É uma enormidade. Taubaté tem ao longo do ano inteiro, pelo menos quase uma centena de eventos. É muito coisa. Então, isso que eu estou dizendo para você. Vamos combinar como seria isso. Tremembé faz uma decoração na praça. A Praça do Bom Jesus de Tremembé é menor que a Praça Santa Terezinha. Nós estamos falando de decorar o centro inteiro da cidade. Precisamos revertar. Você vai gastar metade do que você gasta no carnaval. Mas olha, ainda que a gente não tenha decorado a cidade com as luzes, precisa ressaltar uma coisa importante. Durante o carnaval, a festa de final de ano, nesses últimos 3 anos, aliás, nós colocamos a orquestra para tocar, banda sinfônica para tocar, a Famuta para tocar. Tanto é que nós fizemos um desses natais em parceria com a City e com vocês, a Sincovat, o Natal musical, com a Fego Camargo, com os corais da cidade. Então nós tivemos um desses natais que foi um Natal muito bonito do ponto de vista de manifestação de música. A gente pode conciliar isso com a decoração. Eu entendo que é possível. É possível no futuro. Essa conciliação eu acho que é interessante mesmo. Até você aproveitar o próprio lado cultural, de repente, o Natal do sítio do Pica-Pau Amarelo e, sei lá, estabelecer um roteiro para aquilo e fazer o teatro.
outras parcerias, mas o que o Dan falou, o comerciante quer ver a luz, quer ver a cidade iluminada, ele acha que isso atrai o consumidor e incentiva ele a enfeitar a própria loja, né? Então, é isso que ele quer, é isso que ele cobra da gente, é isso que a gente está repassando para você. Olha, na parte central da cidade, a gente melhorou a iluminação, colocou LED, trocou lâmpadas de 75, 100 watts por lâmpadas de 150, nós melhoramos a organização da circulação viária na cidade. O que a gente precisa fazer, a par dessa questão do Natal, é calçada. Taubaté tem um grande desafio na sua parte central, que é melhorar as condições da calçada. Eu escuto muito nesse momento a gente falar em mobilidade urbana. E eu tenho dito que a mobilidade urbana não é só permitir aos carros, bicicletas, motocicletas e ônibus circularem na cidade, mas principalmente as pessoas, o centro da cidade, porque você está falando no Natal musical, no Natal bem iluminado, as pessoas terem prazer em vir para o centro da cidade. Para isso tudo acontecer, precisa também reformar a calçada. A gente tem as calçadas de uma parte grande do centro da cidade completamente destruídas, quando elas existem ainda, Então tem que reformar as calçadas do centro. Tem uma palavra mágica que é a revitalização do centro. Todo mundo gosta desse. Na sua opinião, o que falta para revitalizar? Você já falou da iluminação, a gente agradece as lixeiras que foram colocadas. Pública. E o que mais, tirando as calçadas? A gente tem aí umas coisas que precisam ser feitas. Primeiro, combate à pichação no centro da cidade. O centro está muito feio, está muito pichado. Então, organizar. Do COI não conseguem proibir isso. Flagra, mas normalmente o pichador ele tem um capuz, ele não está com o rosto visível, né? Ele está escondido, é muito difícil surpreendê-lo em flagrante, em primeiro lugar, ele faz isso de madrugada, é muito difícil surpreendê-lo em flagrante, e de outro lado ele está sempre escondido, ele nunca mostra o rosto, é a marca dele que ele expõe depois nas redes sociais. Mas você tem uma ideia de como ajudar a combater a pichação? Claro, tem uma lei aprovada na Câmara Municipal e nós já fazemos com uma equipe o combate à pichação, nós precisamos ter 5. Nós precisamos passar de uma equipe de combate à pichação para 5. E o nosso modelo aqui de legislação é igualzinho de São José dos Campos, que deu certo lá. Se você olhar o centro de São José, tem pouquíssimas áreas pichadas, porque a resposta é muito rápida. Então, em primeiro lugar, pichação. Segundo, calçada. Sem dúvida nenhuma, melhorar as calçadas. Esse é um grande desafio. Terceiro, fazer o que a gente fez na Marquês do Deval, Pedro Costa, que é melhorar a qualificação do pavimento do centro da cidade. O pavimento asfáltico do centro da cidade, do quadrilátero central, está destruído. Então, melhorar o asfalto do centro da cidade. Esse é um compromisso que tem que ser feito e tem que ser executado ao tempo certo. Depois, a questão da jardinagem e do paisagismo. Concluir a praça aqui, que você sempre criticou como uma praça horrorosa, como uma praça abandonada, com aquela grama sintética, está aí. Sugestão tua, de vocês aqui. Essa praça está linda, está muito bonita, está iluminada. Reformamos agora o palco, reformamos os banheiros, colocamos o paisagismo e iluminação novinha na praça. A praça lá do Dr. Barbosa de Oliveira, já com o paisagismo todo implantado. Precisamos terminar o paisagismo na Praça Santa Terezinha e começar na Praça do Epaminondas. Então, dotar o centro da cidade de paisagismo, de uma urbanização mais bonita, mais bacana e ampliar as lâmpadas de LED. Eu acho que o centro da cidade tem ainda espaço grande para lâmpada de LED. Existe aí um equívoco, quando a gente fala de mobilidade urbana, assim, tem uma lei, né, do varejo que diz o seguinte, no parking, no shopping, sem estacionamento não há vendas, né? Isso saiu nos Estados Unidos, assim, e a gente sabe que é isso, quer dizer, você vai num shopping porque tem lugar para estacionar, você vai num centro comercial grande, tem lugar para estacionar. O centro, se você perguntar do ponto de vista de locomoção, de trânsito, tá perfeito, eu acho que anda e tal, mas a gente pega a nossa rua aqui, estacionamento. Não tem estacionamento e os carros passam voando, quer dizer, a velocidade é 50, 40, mas assim, é grande. Como é que a pessoa vai olhar uma vitrine? Como é que a pessoa... Entendeu? O centro, para nós, se fosse engarrafado, seria ótimo. Entendeu? Porque as pessoas param para olhar a vitrine. Não adianta o cara... Né, eu acho, quando você fala, a pessoa sai da Independência, chega lá em Tremembé em 15 minutos. Não, é maravilhoso, mas para o comércio não funciona, não é isso que a gente quer. Então, ficou bom, lógico que ficou, mas, gente, a gente tem ruas que são mortas, né? A Pedro Costa, a Marquês do Deval,
a própria Rua Visconde, são ruas que não são mais comerciais. Se você for abrir um negócio, se você for olhar, você fala, não, eu vou abrir um negócio. Não vou abrir nessas ruas. Como era a rua, né? Rua 15 de Novembro. Então, assim, a gente ficou com muitas ruas, com tráfego muito rápido e que não resolveu o problema do trânsito, mas não resolveu o problema do comércio. A solução seria ter talvez estacionamento, talvez teria... Bolsões, a possibilidade? A questão são áreas, né? Onde seriam esses bolsões? Embaixo da Praça Dr. Silva Barros, embaixo da Praça do Epaminondas, embaixo da Santa Terezinha. Quer dizer, são obras de engenharia complicada, mais complexas. São obras... A Zona Azul não deu certo. A Zona Azul não deu certo, a empresa quebrou. A empresa não conseguiu sustentar a proposta do edital da licitação. Mas mesmo assim, as vagas, né? A gente já conversou, você falou que aumentou o número de vagas, mas assim, você olha, você fala, meu, tá complicado, quer dizer, teria que olhar com outros olhos. O edifício garagem talvez fosse mais fácil. Não sei, não com os olhos do engenheiro de trânsito, de tráfego, mas com os olhos do varejista, da pessoa. Esse é o grande desafio de todo o comércio central, de todas as cidades médias e grandes do país. Se você vai no comércio central de São Paulo, esse é o grande desafio, é estacionamento. Você vai no comércio central de São José dos Campos, naquela região da Afonso Pena, é o grande desafio da cidade criar condições para que os comerciantes tenham conforto, deem conforto aos seus clientes para estacionar e poderem comprar. Esse é o grande desafio. Em Taubaté esse desafio é mais grave porque é uma cidade cujo traçado do centro é de mais de 300 anos. A gente tem um arruamento central que não foi feito para ônibus, caminhão, carro, motocicleta. Esse é um grande desafio. De outro lado, uma proposta que se fazia alguns anos atrás, que era a possibilidade de se discutir calçadão, aí a falência é completa. O calçadão hoje já nem se discute mais. Calçadão é o retrocesso, aí sim, de zonas mortas. Porque você deixa de circular veículo, você deixa de circular pessoas, circular carros, deixa de ter... E no centro da cidade a gente tem uma característica curiosa, você tem muitos prédios de pessoas morando, né? Muitos prédios de apartamento. Então talvez essa seja uma solução, criar dentro do zoneamento da cidade formas de no centro da cidade a gente ter alguns prédios de apartamentos para que as pessoas possam viver no centro e consumir no centro da cidade. Talvez esse seja talvez seja uma alternativa para você trazer mais gente vivendo no centro da cidade. Agora é um grande desafio para toda a cidade. Criatividades, Júnior, porque o centro que a gente percebe às 6 horas da tarde morreu, fechou as portas, e tem o Teatro Metrópole ali, mas é só o entorno. Mas depois das 18 horas, o horário de trabalho do comércio se encerra. Quer dizer, você vai criar condições para o comerciante pagar uma hora extra fora do período de Natal e oferecer um evento? Quer dizer, aí você entra num problema de legislação trabalhista, aumentando o custo do comerciante. Depois das 18 horas, as pessoas elas encerram a atividade de trabalho delas no comércio, vão para casa, ou vão para a universidade, ou para uma escola, um curso técnico, para o seu lazer, ou vão namorar, ou vão estar com a família. Então, depois de um dia inteiro de comércio, as pessoas não vão vir depois das 18 horas para um evento. A gente tem eventos, aliás, eu digo para você que o Teatro Metrópole hoje tem uma agenda carregadíssima. Sim. Toda semana tem uma agenda muito carregada. A gente tem festas na cidade toda, e ao longo do ano essas festas movimentam muitas dessas praças do centro da cidade. A gente tem agora o Terça Sintonia na Praça Dr. Barbosa de Oliveira, que embora o nome inclusive seja Terça Sintonia, tem eventos na sexta também, uma vez por mês. A gente tem eventos na Praça Santa Terezinha. Agora a gente tem o Circuito Cultural Paulista, que vai oferecer nesse final de semana um grande evento na Praça Santa Terezinha, de um conjunto musical bacana, legal. A Praça do Epaminondas tem lá no sábado e no domingo atividades culturais. O que me preocupa um pouco é criar condições para depois das 18 horas num dia de semana normal e impor ao comerciante uma responsabilidade de uma hora extra num período de crise econômica. De data comemorativa, de repente, não, claro, aí sim. Como a gente tem em outros... O consumidor sempre fica... Voltando um pouquinho aí, assim, as coisas que atrapalham como um todo acabam às vezes atrapalhando também o comércio, né? Nos debates as pessoas têm falado muito do transporte público e assim a gente que tem a loja, a gente obviamente não usa o transporte público, mas os nossos comerciários utilizam.
E assim, é nítido, Júnior, que no feriado, quando você abre o comércio, ou num domingo, ele não consegue chegar no trabalho no horário. Ele pode acordar às 5 horas da manhã, ele fica lá, o ônibus não passou, o ônibus não veio e... A demora é muito grande no feriado e no domingo porque a empresa diminui a oferta de carros. Mas a gente tem o GPS no ônibus, a gente tem emitido o relatório operacional, porque desde 2013 a gente obrigou todos os ônibus, os 76 veículos da frota operacional da ABC a ter o GPS dentro dos ônibus. A gente controla por um sistema de computador lá na Secretaria de Mobilidade Urbana, os locais onde o ônibus passou, o número de veículos de frota mínima de final de semana e feriado, que tem que operar, e os horários de circulação. Então a gente consegue, por meio de relatórios operacionais, aplicar multas na empresa. O ano passado nós aplicamos R$80 mil de multas na empresa, justamente por falta de oferta adequada no domingo e no feriado. Mas a hora que ela faz as contas, provavelmente pagar a multa é mais... Possivelmente as multas têm que ser dobradas, têm que se crescer, mas hoje há uma rotina de fiscalização. Agora, um dado interessante para você, Taubaté é uma cidade de 300 mil pessoas, 220 mil veículos cadastrados. Agora, na crise econômica, é que o ritmo de cadastramento e registro de veículos na cidade caiu bastante. Mas nós vimos num ritmo agressivo de registro de motocicletas e veículos 4 rodas. Agressivo mesmo. E um outro dado interessante, Dan. 75% da população de Taubaté, 75%, mora a uma distância máxima de 5 quilômetros da praça central da cidade, em qualquer dos quadrantes. Se você tem o quadrante da parte alta, o quadrante da parte baixa, a região leste e a região oeste, e você estabelecer com um compasso e fixar a marca da Praça do Epaminondas como o centro geográfico da cidade e traçar 5 quilômetros para qualquer dos lados, você tem 75% da população morando. Significa dizer que todos que têm uma motocicleta ou um carro vêm ao centro de modo muito rápido, e é só ver, toda a parte alta da cidade está do lado do centro. Toda a parte alta, sem exceção, desde Estoril, São Gonçalo, com a inversão do túnel da Daruma, está na região central por meio da Independência. Toda a região do Parque Três Marias, atravessa o túnel do Parque Três Marias, está na região do centro, que é Faria Lima. Parte baixa, atravessa ali a linha do trem, Vila das Graças, está no centro. Então, você tem uma série de dificuldades que dizem respeito a isso que você disse, que é a mobilidade da cidade, em razão dessa população que vive e tem o seu veículo automotor e que vive a uma distância pequena do centro. Isso é impossível em São José, por exemplo. Em São José o sujeito mora lá na Zona Sul, no Campo dos Alemães, lá longe. O sujeito mora lá na Zona Norte, lá longe. Aqui não, aqui o sujeito mora na Zona Sul da cidade, lá na Avenida Itambé, por exemplo, na Baronesa, ela atravessa o túnel, ela está na Avenida do Povo, que é centro. Então, é um pouco a contextualização da cidade, em razão dos primeiros contrafortes da Serra do Mar, em razão da Várzea do Paraíba, em razão da divisa com Tremembé e com Pinda, é um contexto diferente. Taubaté é uma cidade diferente do ponto de vista espacial, de ordenação espacial. E o valor, Júnior? Assim, a gente paga essa condução para os nossos funcionários. E assim, é muito caro. Você vai falar, não, é o preço de Tremembé, é o preço de Caçapava, mas todos são caros. Alguma coisa está errada, né? Você olhando, né, aquele ônibus, a quantidade de pessoas, assim, me parece um lucro exorbitante que a empresa de ônibus tem, viu? Não é, a conta não é assim mais. Hoje você tem passageiros pagantes no sistema, 800 mil mês. 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, nós estamos experimentando uma queda acentuada no Brasil, diminuição de número de passageiros na empresa de ônibus. Eram 2 milhões de passageiros mês, passou a 1.800.000 passageiros mês, passou a 1,5 milhão, 1 milhão, e agora nós temos 800 mil passageiros mês. E a gente tem a empresa com uma frota nova, ela adquiriu 45 veículos novos com acessibilidade, a gente tem um óleo diesel caro, a gente tem a borracha do pneu muito cara, a manutenção cara, os salários aqui na região do Vale do Paraíba para cobrador e motorista são muito acima da média nacional. A região paga melhor, essa região paga melhor em razão das negociações coletivas com o sindicato. E a gente tem, comparativamente, uma passagem aqui em Taubaté, que não dá para comparar muito com Caçapava e Tremembé, embora a nossa tarifa seja igual a deles. Mas a comparação correta de Taubaté é com São José e Jacareí. E São José e Jacareí tem uma tarifa muito mais cara que a nossa. Se você mensurar os municípios médios,
a nossa tarifa de municípios médios é uma das mais baratas do estado de São Paulo. Na minha opinião, são todas caras demais, porque a hora que você tem que pagar não é fácil. Posso ver? Não, na verdade eu queria mudar um pouquinho, mas também numa coisa que eu acho que afeta a população em geral, mas afeta também o comércio. Educação. Né? A gente ouve falar no aumento das vagas, dos cursos, né, integrais, etc, etc. Nós temos aqui uma central de estágio que proporciona ao jovem o seu primeiro emprego. E esse jovem que chega com 16 anos, né, agora mais ainda, uma necessidade realmente de trabalhar. Mas ele é muito despreparado, Júnior, ele não sabe português, ele não sabe matemática, ele não sabe nada. Se você der uma continha pequena para ele, assim, como é que fica essa questão do, entendeu? Parecem que né, eu tenho acompanhado os debates, assim, nós vamos fazer isso, tal. Parece que os candidatos, não é só de Taubaté, de São Paulo, veem a escola como um depósito. Então, é uma coisa de estatística, nós vamos botar 50 mil pessoas, 90 mil pessoas, tal. Mas o que sai, a qualidade é muito ruim, e isso a gente vê na prática. Não estou inventando aqui, é pegar esse pessoal que você manda para o empresário ali, e é uma continha boba, 10% de desconto numa TV que custa R$1.000, ele não sabe fazer, mas não sabe nada, literalmente é isso. Como é que a gente melhora essa questão? Quer dizer... A gente começou com uma melhora gradativa já, que eu acho que é uma melhora bastante substancial. A gente ainda não sentiu aqui nessa ponta. Eu vou te explicar como é essa melhora e como ela começou. Primeiro é na educação infantil, na base da formação. A educação infantil, eu concordo com você que tinha grandes dificuldades, porque os pais deixavam a criança de 0 até 6 anos incompletos na escola de educação infantil. A criança na escola, ela descansava, ela se alimentava e ela recreava, ela brincava e se divertia. A secretária de Educação é a professora Regina Chamon, é mestre, doutora e livre-docente em educação infantil, em desenvolvimento humano. E a gente começou lá na educação infantil uma verdadeira revolução. Isso é política pública que não aparece, Dan. A gente não fica falando disso porque é uma política pública invisível. As pessoas veem mais as 5 escolas que eu construí, as 18 que eu ampliei, veem mais as 84 reformas, mas não vê essa transformação, que é uma transformação silenciosa e de média duração. A gente fez na escola de educação infantil, mas em média duração. Vocês não vão sentir de um ano para o outro uma transformação, porque está transformando a formação de uma geração inteira. Olha o que a gente fez na educação infantil. A gente colocou o cantinho da matemática, o cantinho da linguagem oral e escrita, o cantinho da sensibilização e o cantinho do meio ambiente. Então a gente começou a fazer estímulos pedagógicos de aprendizagem da criança lá na educação infantil. Aí esse aluno passa para o primeiro ano do ensino fundamental, primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Lá em 2012 eu dizia, eu vou colocar mais um auxiliar de sala em todas as salas de primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Coloquei. Eu tenho 300 auxiliares de sala hoje, desde 2013, trabalhando em todas as salas da área urbana, das escolas urbanas da cidade, no primeiro e segundo ano. Para quê, Dan? Para acompanhar o desenvolvimento do aluno que tem mais dificuldade de aprendizagem. Aquele aluno que tem, por uma deficiência de formação de casa, uma formação já escolar que vem dos pais, aquele aluno tem uma dificuldade de aprendizagem, aquele auxiliar de sala contribui para que o acompanhamento daquele aluno especificamente melhore. Depois, aprovamos uma lei na Câmara Municipal, por unanimidade, que reduz os alunos em sala de aula. Reduz gradativamente os alunos em sala de aula. Significa dizer que nos próximos 5 anos nós vamos ter, no máximo, dependendo da faixa etária desse menino ou dessa menina, e depende da série, do ciclo do fundamental, ciclo 1, ciclo 2, nós vamos ter no máximo 25 ou no máximo 27 alunos por sala de aula. A lei foi aprovada. Depois, eu consegui em 2015 do Ministério da Educação o selo de prefeito que erradicou o analfabetismo, porque eu alfabetizei. Eu trouxe um conjunto grande de alunos, adolescentes que estavam fora da escola, porque eram adolescentes problema, a escola não queria, a comunidade não queria dentro da escola, eu os obriguei a voltar para a escola. Eu tomei uma medida em 2014 para 2015, que foi estabelecer a jornada escolar para todos os alunos de famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família, jornada integral.
100% dos alunos que recebem Bolsa Família em Taubaté, cujas famílias são beneficiadas pelo Bolsa Família, eu defini por decreto que a jornada era integral. Por quê? Porque na jornada integral eu não tenho só música, dança, teatro, futebol. Eu tenho 2 oficinas que são fundamentais para esse aluno, para esse jovem. Matemática e língua portuguesa. Porque se ele souber matemática e língua portuguesa de forma adequada, ele sabe todo o resto. Ele sabe história, ele sabe geografia, ele sabe ciências, ele sabe se virar na física, na química, se ele tem raciocínio lógico por conta da matemática, se ele tem leitura e interpretação de texto por meio das oficinas. Nós conseguimos criar condições para acompanhamento de alunos que não tinham um desempenho escolar bom. Então nós temos um conjunto de avanços, um conjunto enorme de avanços. Então não é nessa política pública que a gente implementou, aprovamos o Plano Municipal da Educação. Nessa política pública que a gente implementou, você me ouve muitas vezes falar das escolas que eu construí, das escolas que eu reformei, do tempo integral, 16 mil alunos, 2.800 vagas de educação infantil, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que a obra em si. É uma política pública invisível de transformação concreta. O IDEB de Taubaté aumentou. Não aumentou dentro da meta estabelecida pelo governo federal para os municípios do país, mas aumentou. Há muito tempo não aumentava. Eu tenho escolas como a do Marlene Miranda de Santa Teresa, nas franjas pobres da cidade, em que o aumento foi significativo, mas muito, muito significativo. Tempo integral, proteção e oficinas de língua portuguesa e matemática. Então está sendo feito. O que não pode é ter interrupção. O que não pode é a gente, num eventual outro mandato, interromper o esforço que está sendo feito. E o esforço é gradativo, ele é dia a dia. É convencer a rede, convencer... Outro dado importante, que talvez você não saiba, até o início do meu mandato em 2013, como é que era feita toda a nomeação de diretor, vice-diretor, supervisor e coordenador na rede? Indicação política. O prefeito de plantão indicava. E não indicava da carreira, não. 100% dos meus diretores, vice-diretores, supervisores e coordenadores, sabe como é que são escolhidos? Concurso interno na rede. Apresenta um projeto para a tua unidade escolar, de gestão escolar. Eu nomeio uma banca da Unital, a Unital avalia a exposição, a explanação do projeto, a sustentação oral do projeto e avalia o projeto que aquele professor da rede de carreira escreve. Também não pode ser seletista, tem que ser de carreira concursado. E ele se qualifica por si mesmo para ser um gestor escolar. Essa é uma contribuição fundamental. O gestor escolar da rede, compreendendo as dificuldades da rede, querendo melhorar a rede. O supervisor e coordenador que não existiam. Esses papéis não existiam na rede. O diretor, ele chupava a cana e assoviava, porque ele administrava o estabelecimento escolar e ele cuidava da parte pedagógica. Hoje o diretor só cuida da administração do estabelecimento escolar. Eu tenho supervisores e coordenadores para acompanhar a parte pedagógica. São mudanças significativas, gradativas, que vem acontecendo ao longo do tempo. É que a gente recebe aqui esse aluno. Mas a mudança é no médio prazo. Sim, você não muda de um ano para outro. aguardar. Você uma mudança no médio prazo. Júlio, a gente tem 10 minutinhos para encerrar e tem um assunto que eu queria voltar no Natal, né? No dia 30 de novembro, nós, né, a população economicamente ativa recebe a primeira parcela do 13º salário. São cerca de 23 a 25 milhões de reais injetados. Exatamente. Temos aí a entrada do Natal e o feriado implantado em 2011, projeto de lei lá do vereador Jefferson Campos, justamente onde o comércio está esperando esse consumidor. Aí você pega um feriado que, se eu não me engano, esse ano cai numa segunda-feira, ainda dá um feriado prolongado e a turma com dinheiro no bolso vai gastar em outras cidades ou vai para o litoral. Como fazer neste feriado de 5 de dezembro? Vontade legislativa. Essa é Temos uma mais dois vontade feriados que legislativa. a gente também não gosta, que é o dia 4 de outubro, Esse é ruim mesmo. que é ruim até para as eleições, e o de São Benedito, que acaba emendando a Páscoa, que também atrapalha. Mas esse especificamente, o comércio espera o ano inteiro, no melhor período de vendas do ano. O problema é o seguinte: existe uma posição colidente aqui entre o Sincovat e o Sindicato dos Comerciários. Essa posição que colide tem de ser harmonizada, e eu concordo, numa outra data. Então, transfere o feriado para uma outra data que seja melhor para todo mundo, para o comércio e também para o comerciário. Poder pegar um final de semana prolongado, poder passear, poder ter mais um feriado. Eu concordo. E olha, a data... Deixa eu só te interromper.
Os comerciários, para eles, não muda muita coisa, porque o comércio abre. Precisa ter outro feriado. O comércio abre, não é esse o problema, é que a gente fica sem consumidor. O consumidor sai da cidade, ou ele vai para São Paulo, ou ele desce para Ubatuba. A Câmara Municipal comemora o aniversário da cidade no dia 4, nunca é no dia 5, porque eles fecham no dia 5. Então, assim, é uma coisa, aquela, para inglês ver, né, aquela expressão. Então, assim, gente, para quem interessa. E a gente pode levar esse feriado para fevereiro, que é a data da fundação do povoado. Nós temos duas marcas importantes, né? Duas datas importantes, que é a fundação do povoado. Pode ser o dia do seu aniversário. Não, no meu aniversário não. Não tem problema. Então, até é muito maior do que eu, não é o meu aniversário. Não é em dezembro o seu aniversário. Não, do meu pai é dia 6, comemora junto com a cidade. É. Mas o problema é estar sendo a primeira semana de dezembro, exatamente onde recebe essa parcela do 13º. A Sandra, quando estava na CIT, são testemunhas de que nós abrimos um canal de diálogo importante com a Câmara. Não houve consenso. Esse feriado foi criado por uma lei. Esse feriado ele só pode ser revogado por uma lei ou transferido por uma lei. O que eu acho que deveria ser feito? O prefeito é poderoso, Júlio. Mais ou menos poderoso. Essa vontade legislativa não se submete à vontade do executivo, não. Eu sou testemunha disso. Eu sempre que precisei aprovar meus projetos, eu tive de ir à Câmara, sustentar meu ponto de vista. Eu fui mais de 15 vezes à Câmara nesse mandato, sustentar os meus pontos de vista. Sabe quando o prefeito é muito poderoso, Dan? Quando ele dá cargo para partido, quando ele dá cargo para vereador, quando ele negocia bancada de apoio em troca de apoio partidário. Aí o prefeito é muito poderoso. Quando o prefeito nomeia 11 secretários de carreira, ele não é tão poderoso quanto você imagina. Ele tem mais que argumentar do que propriamente exercer um poder de eventualmente convencimento dentro da Câmara por outros meios. Então é argumentar. Volto a dizer, minha sugestão, projeto de lei de iniciativa popular. Aí não tem dúvida. Colher assinaturas, apresentar um projeto de lei de iniciativa popular para transferir esse feriado para fevereiro. Acabou. Os vereadores eles vão ver um conjunto enorme de assinaturas, 5%, se eu não me engano, né, dos eleitores da cidade podem apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. Aí é uma força muito grande, porque é um convencimento político, numa casa política, de que a população deseja a transferência desse feriado. Agora, eu volto a dizer, é um trabalho muito grande lá. Eu acompanhei as discussões de 2013, 2014 principalmente, assim que a nova legislatura assumiu, e não houve quórum nem sequer para discussão e deliberação. E era o meu líder do governo que colocava essa matéria lá. Era o meu líder do governo, o vereador João Vidal, naquele momento, ficou 3 anos como líder, que abriu a possibilidade para o Sincovat e para a CIT para discutir a mudança desse feriado. E não houve quórum lá dentro para isso. É verdade. Júnior, uma frase que é comum, que é famosa em Taubaté, é: a Volkswagen fica resfriada e o comércio fica gripado. É que o Brasil está com pneumonia, dessa vez não é a Volkswagen. Não, mas assim, de novo, né, a gente tem uma quantidade grande, a gente continua, né, na sua opinião, né, avaliando aí, qual seria a vocação do município, o que a gente poderia mudar, o que está acontecendo? A vocação principal é industrial, não tem a dúvida de Sim, mas a gente sente que o emprego na indústria está mudando, né? Já mudou. Não é mais o que era e jamais vai ser, né? A vocação é industrial por alguns motivos. PLR pago na indústria, na Volkswagen, na Ford, na LG, na Alstom, na GE, no final do ano, descarrega no comércio e no serviço. A indústria paga melhor, o salário da indústria é melhor. O que a gente tem que diversificar é o parque industrial. Com a vinda, por exemplo, da Embraer na fábrica de trens de pouso, mercado aeronáutico, com a vinda da fábrica de VLTs da Alstom, com a Scome fabricando monotrilhos e metrôs, mercado ferroviário. A produção industrial ferroviária, o Parque Tecnológico, hoje fiz uma passagem, visitei o Parque Tecnológico com alguns empresários, diversificar a produção industrial por meio da tecnologia, das startups, por meio de inovação. Eu acho que o caminho da indústria é a inovação. É claro que a gente não pode perder de vista a indústria automotiva em Taubaté, é óbvio que não pode perder de vista, esse é o carro-chefe. Na minha opinião, o grande equívoco da Volkswagen, que agravou a pneumonia do país, no caso da Volkswagen, foi ter permitido, alguns anos atrás, por meio de um acordo sindical, a saída da fabricação do Gol da cidade. Essa, na minha opinião, foi a grande perda da cidade, principalmente da Volkswagen. Nós trocamos o carro mais vendido no Brasil, a fabricação do carro mais vendido no Brasil,
por décadas pelo Up, que é o 14º, 9º, 8º carro mais vendido no país. Essa foi a grande bobagem que foi feita numa negociação sindical dos sindicatos metalúrgicos com a Volkswagen. Se apostava num Up que não deu certo, ou deu certo, mas não era aquilo que se esperava, e a gente perdeu para São Bernardo do Campo. Graças à atual administração dos sindicatos metalúrgicos, na pessoa do Hernani, ele conseguiu trazer de volta para Taubaté a fabricação do Gol, o que nos dá a garantia de emprego na Volkswagen. Porque olha só, com essa pneumonia toda do país, a Ford demitiu, a LG demitiu, a Alstom demitiu, a Volks, ela conseguiu segurar em 2 turnos de trabalho a grande maioria dos funcionários que ela tem. A grande maioria. E por quê? Porque a negociação sindical na pessoa do Hernani conseguiu trazer de volta a fabricação do Gol novamente e conseguiu negociar produtos novos. Mas esse resfriado da Volkswagen ao qual você se referiu é a saída do Gol da cidade, sem dúvida nenhuma. Agora, ressalvar que o Brasil está na pior crise econômica dos últimos 30 anos. Há 20 meses, Dan, há 20 meses o Brasil está em recessão. Há 20 meses. Ô, Júnior, a palavra que eu acho que é fundamental, né, para todos os candidatos é eficiência. Eu acho que isso é que a gente tem que buscar. E assim, você tem uma experiência, tem 3 anos e meio na prefeitura, e a gente vê que as coisas continuam ineficientes, né? Então, a gente falou aqui dos ônibus, né? São multados, tal, mas não continua um problema. Agora você terceirizou. Só me dá uma parte disso. Se você fizer uma pesquisa de satisfação, e eu fiz, do transporte público na cidade, a insatisfação é de 7%, hein? Sim. Não, mas... É ainda significativo. Precisa melhorar, mas a insatisfação é de 7%. Assim, mas como controlar? Quer dizer, você tem hoje a terceirização aí da limpeza da cidade e tal. Isso é eficiente hoje. Como é que você vai controlar isso, entendeu? Sim. Como é que o cidadão comum pode ajudar? Como é que ele... Fiscalizando, né? Pois é, mas eu vou te dar um exemplo. A lâmpada da porta da minha casa estava queimada há 3 meses, nada aconteceu. Alguém tinha que avisar a Secretaria de Serviços Públicos, que é uma empresa contratada. Sim, foi avisada, nada aconteceu. Aí a gente ligou diretamente para o secretário, mas eu acho que em 3 dias ele resolveu. Isso é eficiência. Mas não é isso, né? O cidadão comum não tem acesso ao secretário. Ele avisa alguém, ele tem um aplicativo, alguma coisa deveria ser. Então, assim, falta isso, né? Quer dizer, você olha o... Falta menos, Dan. Falta menos. Mas falta, né? Falta menos. Na iluminação pública, nós temos agora, fizemos um pregão recentemente, contratamos 5 equipes para troca e manutenção de lâmpadas queimadas na cidade. Não só lâmpada, reator, bocal e o caixilho. Nós temos 5 equipes. A Bandeirantes Energia fazia com 1, nós fazíamos com 2, agora passamos a fazer com 5. É a eficiência que se buscava. A questão toda é criar os canais de comunicação efetivos da população para a prefeitura saber. A prefeitura não é onipresente, ela não é onisciente, ela não tem condição de saber todas as lâmpadas que queimaram. E olha, todos os meses 5% do parque vai queimar. Vai queimar, é um equipamento, tem vida útil. Então 5% do parque vai queimar, 5.500 lâmpadas por mês vão queimar. A prefeitura tem o material comprado e tem as equipes. O que ela precisa saber? Aonde está queimada? Ouvidoria. A Secretaria de Serviços Públicos tem uma ouvidoria específica. As minhas redes sociais funcionaram muito para isso, eu tenho 27 mil pessoas. Redes sociais da prefeitura funcionaram muito para isso. A ouvidoria geral da prefeitura tem que ter canais de diálogo e comunicação. Mas isso, do ponto de vista de manutenção, melhorou. Limpeza pública, é inegável a melhoria, mas é inegável o salto de qualidade. As lixeiras, pintura de guia, varrição, o combate ao lançamento de resíduos da construção civil em qualquer lugar. Eram 130 pontos quando eu cheguei. Hoje tem 29 pontos. Eram 130, nós construímos 10 PEVs, que são postos de entrega voluntária do resíduo da construção civil, para minimizar o problema. O sujeito, para onde o nariz estava virado, ele descartava o entulho, o sofá, o colchão. Hoje nós temos 30 pontos. Precisa construir ainda mais 6 PEVs para eliminar os 30 pontos e continuar fiscalizando. E essa limpeza não é só no centro da cidade, é na periferia. Vai lá na Santa Cruz do Arião, no encontro lá com a Avenida Benedito Sérgio. Está limpinho, arrumado. Vai lá na Cinderela, na Gurilândia. Está arrumado. Você vai lá na João Batista dos Monteiro, no Bonfim, está arrumado. Então, a gente tem hoje um contexto de limpeza da cidade, mas muito melhor. Tem o paisagismo, não existia. Esse paisagismo não existia na cidade. Então, a gente avançou.
tem que buscar eficiência em tudo, mas hoje você tem muito menos deficiência nessa área de prestar um serviço de qualidade do que tinha 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás. Júnior, a gente está no tempo, né? Nessa 1 hora que a gente está liberando para todos os candidatos para falar sobre esse assunto. É bastante assunto, ficou até alguns aqui na... Podemos falar mais né? 1 hora, né? Ficaram alguns aqui, mas o Sincovat elaborou um documento, uma carta, não está aqui com a gente agora, né? Mas a gente vai depois te encaminhar para ver se você realmente assina, caso seja eleito, para se comprometer a ajudar o Sindicato do Comércio Varejista e todo o comércio com essas questões que a gente discutiu aqui agora. Formalização e melhora dos camelôs, a questão das feiras itinerantes, também a revitalização do centro, trânsito, enfim, está tudo nesse documento. A gente gostaria depois que você recebesse e se comprometesse ao Sincovat a estar melhorando o comércio da nossa cidade. O Sincovat é um grande sindicato para a cidade. Tem na pessoa aqui do DAI, de toda a diretoria, um defensor árduo e intransigente do comércio da cidade. Eu sou testemunha disso. Eu vi 3 anos e 8 meses dialogando permanentemente com o sindicato e o sindicato sempre me cobrando muito para as melhorias do centro da cidade, do comércio central da cidade. Então, eu dou os parabéns e parabéns à bancada e a toda a equipe, a produção que está aqui, a equipe do Pedro, que promove esse debate importante sobre o comércio da cidade. Parabéns. E a gente agradece a sua presença. Obrigado. E lembrando que a gente vai estar aqui amanhã, né, com todos os outros candidatos à Prefeitura de Taubaté, a partir das 9 horas da manhã, ao vivo pelo Facebook, uma parceria com o Sindicato do Comércio Varejista e o site Almanac Europês. Então, amanhã nós vamos discutir esses mesmos assuntos com os outros 6 candidatos. Para você que está ligado na gente, muito obrigado.